Nossos sentimentos moldam as nossas experiências e, na verdade, eles também influenciam nas nossas decisões. E a palavra de Deus, queridos, nos ensina que podemos produzir o sentimento certo. E esse é o tema do devocional do refrigério de hoje. É necessário produzir o sentimento certo, porque diante das adversidades, das dificuldades, nós vamos consequentemente pender para desenvolver um sentimento errado, um sentimento de tristeza, de fracasso, um sentimento que não vai edificar a nossa fé, que não vai nos conduzir para o lugar que Deus separou para nós. E pela palavra de Deus, podemos, queridos, de uma forma intencional, desenvolver esse sentimento certo. E é sobre isso que o Espírito Santo deseja conversar conosco. Deus, Ele quer te levar a um lugar hoje onde você vai cultivar pensamentos positivos e pensamentos alinhados à vontade de Deus para a tua vida. Amém? Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues e é com muita alegria que eu estou aqui hoje, novamente com você no Devocional do Refrigério. E antes de abrir a palavra do Senhor, eu gostaria muito de pedir a você que tem acompanhado esse momento e que tem sido edificado, abençoada através dos nossos momentos no Devocional do Refrigério, por favor, seja um multiplicador dessa palavra, compartilhando com os teus amigos nas tuas redes sociais. Faça o Evangelho de Jesus Cristo alcançar o coração de alguém hoje. Amém? E se você deseja receber o Devocional do Refrigério no seu WhatsApp, você encontra o link aqui na descrição do devocional e no comentário fixado abaixo, o link do meu canal lá no WhatsApp, onde você recebe todos os dias o devocional, assim que ele é postado. Amém? E vamos à nossa leitura. Hoje nós vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses 4 e nós vamos meditar no versículo 8. Filipenses 4:8, a palavra de Deus diz assim: Finalmente, meus irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for justo, tudo que for puro, e tudo que for amável, e tudo que for de boa fama, se houver algo de virtude ou de louvor nisso, pensem. Glória a Deus. Queridos, hoje esse texto, que é a base do nosso devocional, ele nos convida a focarmos nos nossos pensamentos. Eu sei que ao longo dos últimos dias, Deus vem tratando conosco questões da nossa fala, do nosso pensamento. E não é à toa, queridos, às vezes nós estamos querendo que Deus ele traga uma palavra específica, mas Deus ele quer tratar raízes, ele quer tratar bases dentro de nós para que as outras coisas elas aconteçam. Então, é claro que nós paramos para ouvir a palavra de Deus, abrimos a Bíblia e queremos ouvir as promessas, queremos ser encorajados, mas às vezes tem coisas que o Espírito Santo precisa encontrar espaço para ser trabalhado na nossa caminhada cristã. E sabe que muitas vezes tem pessoas que vão entrar aqui no devocional de hoje e você não tem dado espaço para pensar na coisa certa, pensar naquilo que vai te levar rumo à promessa de Deus, ser realmente alguém que de forma intencional transforma o pensamento ruim num pensamento de fé. E é isso, queridos, que essa palavra nos convida a fazer. Tirar o foco das coisas, negativas e colocar naquilo que edifica. A Bíblia ela vai nos ensinar que os nossos sentimentos eles são influenciados por aquilo que nós estamos meditando. E, queridos, uma vez que nós ficamos muito presos a um determinado sentimento, isso vai gerar atitudes, isso vai gerar uma ação correspondente. Quando alguém chega a brigar, a discutir, na verdade essa pessoa primeiro, ela nutriu um sentimento ruim, negativo, ela deu lugar a isso, ela explodiu em forma de atitude, de discussão, de briga. Então, de uma forma intencional, queridos, nós podemos sim cultivar os pensamentos positivos. Eu e você, nós podemos nos tornar gestores das nossas emoções. É claro que isso a gente não aprende do dia para a noite, isso tem que ser exercitado, treinado, como a própria palavra de Deus diz, renovando a nossa mentalidade. Amém? Então hoje, queridos, diante dessa palavra, a primeira coisa que nós precisamos entender para poder pensar na coisa certa e produzir o sentimento certo é reconhecer que tipo de pensamento tem ocupado a nossa mente. E o Espírito Santo te pergunta hoje, que tipo de pensamento tem tomado foco aí na tua mente? Ele prevalece de uma forma, mais presente. Qual é o pensamento que tem ficado aí
na tua mente e você, talvez por questões de fragilidade ou até mesmo falta de sabedoria ou de posicionamento, tem deixado isso evoluir. Um pensamento que não tem produzido um sentimento certo, um pensamento que tem levado você para um lugar de desistência ou até mesmo de olhar para você e não se achar capaz de viver as promessas do Senhor. E Deus te trouxe aqui para dizer: reconheça primeiro esses pensamentos ruins. Esse é o primeiro passo. E dessa forma, de uma maneira intencional, você vai produzir o sentimento certo, pensando naquilo que é certo ao seu respeito. Como acabamos de ler aqui, pensando nas coisas do alto, pensando naquilo que é puro em relação ao teu propósito, pensando naquilo que edifica em relação à sua família. Amém? E uma forma, queridos, muito interessante da gente fazer uma análise naquilo que nós estamos pensando é prestar atenção naquilo que estamos falando de nós mesmos. Observe os seus pensamentos, como eles influenciam as suas emoções. Então, às vezes, você não está caminhando numa nova fase no Senhor porque é aquilo que você diz em relação a você mesmo, aquilo que você pensa em relação a você mesmo, tem colocado você para baixo. E Deus te trouxe aqui para dizer: troca esses pensamentos. Não fica preso em pensamentos de incapacidade. Deus é aquele que te capacita, é aquele que te fortalece, é aquele que te prepara para viver coisas extraordinárias nele. Amém? Outra forma, queridos, que nós precisamos entender é que todos os dias o Senhor vai nos convidar, através do Evangelho, para que venhamos a nos alimentar de Cristo. Só tem uma forma de substituir os pensamentos, é se alimentar do pão vivo que desceu do céu. Às vezes, queridos, nós nos alimentamos de notícias ruins, a gente se alimenta da crítica dos outros, porque quando a crítica ela te para, é porque você está se alimentando dela. Só vai ter vez na sua vida, força na sua vida, só vai te paralisar aquilo que você permite. E se nós, queridos, damos lugar e permitimos que as críticas venham nos colocar no lugar de tristeza, de paralisação, é porque nós não estamos dando lugar a ouvir a voz de Deus. E você que está andando dessa forma, Deus te trouxe aqui para dizer: para de ouvir a voz da crítica. Para de ouvir conselhos, direções de pessoas que não construíram nada nessa área que querem te aconselhar. Aleluia. Mas siga a direção do Senhor, porque seguindo a direção do Senhor, seus pensamentos, Deus está falando com pessoas específicas agora, não serão pensamentos de derrota ou de fracasso, muito pelo contrário. Serão pensamentos de paz, pensamentos de graça, de prosperidade, de alegria. Cada vez, queridos, que nós somos criticados, e quando nós temos a consciência de que seguimos a Jesus, isso deve nos alegrar. Amém? Isso deve nos impulsionar a viver as promessas de Deus. Quando alguém olha para você e diz que você não é capaz de viver os sonhos do Senhor, você tem que se alegrar com isso. Porque Deus, queridos, Ele não escolhe pessoas capacitadas. É no caminho, é na jornada com o Senhor, mudando a nossa mentalidade, aprendendo de Jesus, que é manso e humilde de coração, se alimentando de Cristo, é que nós somos transformados e capacitados de forma sobrenatural pelo Espírito Santo. As coisas de Deus, se elas precisam da força do nosso braço, não são sobrenaturais. Deus não precisa da ação do homem para ele ser Deus. Entenda isso. Amém? Então, em nome de Jesus, se alimente de fontes positivas para você produzir o sentimento certo em relação a você, em relação ao teu trabalho, a tua casa, os teus negócios. Muitos de vocês que estão ouvindo o devocional hoje, você não está com o sentimento certo em relação às tuas finanças, o teu trabalho. Tem gente que vai entrar no devocional hoje desesperado, porque está atravessando um grande deserto nessa área, mas Deus te trouxe aqui para dizer: pensa nas coisas do alto. O Senhor, diz Ele para você que está atravessando uma situação financeira difícil, lá no deserto, quando aquele povo estava atravessando, Deus, queridos, enviou carne, Ele enviou pão, Ele enviou alimento, Ele enviou vestimenta. Deus não deixou faltar nada. Mesmo muitas vezes aquele povo agindo com incredulidade, desejando muitas vezes voltar para o Egito, mas o Senhor supriu cada uma das necessidades. Quanto mais a mim e a você, que agora estamos sarados, libertos e comprados pelo sangue de Jesus. O nosso Deus, queridos, Ele é um Deus provedor. E o Senhor está se movendo hoje sobre a vida de pessoas aqui em especial que estão atravessando um grande deserto nessa área. Novas portas vão se abrir, receba essa palavra.
Mas entenda que você começa a viver o que Deus libera para você, uma palavra profética, quando você se alimenta de fontes positivas da palavra, produz o sentimento correto. Começa a olhar para você e não é enxergar em você a capacidade, mas na pessoa do Espírito Santo que habita dentro do teu coração. Amém? Então, em nome de Jesus, escolha cuidadosamente todos os dias do que você se alimenta. Amém, queridos? Se a gente for parar pelas críticas ou os elogios ser uma fonte de nos impulsionar, tem algo errado no nosso evangelho, porque Jesus não se movia por isso, nem por crítica, nem por elogio. Jesus se movia pela visão, pela missão dele no Senhor. E assim como ele é, diz a Bíblia, somos nós nessa terra. Então nós precisamos nos mover por aquilo que Deus diz ao nosso respeito, pela graça de Deus sobre as nossas vidas, pela direção do Espírito Santo e nunca por palavras contrárias ou palavras de elogio. Amém? Eu não sei por que Deus está falando sobre essas coisas, mas isso tem conexão de ter o sentimento certo em relação àquilo que Deus fala conosco, naquilo que Ele trata em particular com cada um. Outro ponto importante, antes da gente orar para produzir esse sentimento certo, queridos, nós precisamos usar a gratidão como arma poderosa. Amém? Ao longo, eu não sei de quantos dias, talvez até algumas vezes no mês, Deus vai repetir palavras específicas, sabe? Ele vai trazer versículos novamente para chacoalhar o nosso coração do quanto Ele, queridos, quer falar em áreas de base dentro de nós. Às vezes a gente quer acelerar uma etapa, viver algo lá na frente, mas Deus precisa tratar raízes dentro de nós. Então, em nome de Jesus, tenha um coração grato. Amém? A gratidão, queridos, é um instrumento poderoso contra a incredulidade, contra o sentimento ruim. Em nome de Jesus, agradeça a Deus pelo teu levantar hoje, pelo teu respirar. Ele tem verdadeiramente cuidado de você, mesmo que você esteja atravessando o deserto. Ele te sustenta com a mão poderosa dele. E ele te diz hoje, não temas, porque eu sou contigo, para atravessar esse lugar e te conduzir para a sua terra da promessa. Amém? Nós vamos orar, queridos, com essa palavra hoje, mas eu quero encorajar você que, nesse momento, você tem enfrentado uma dificuldade aí no teu emocional, você não tem conseguido lidar com os seus sentimentos, isso tem gerado um desconforto aí na tua mente, você até tem tentado, mas isso tem sido uma área de dificuldade na tua vida. Eu quero te encorajar a você deixar abaixo o seu pedido de oração. Talvez a sua dificuldade emocional e você não consiga produzir o sentimento certo é dentro da tua casa, na tua família, com os teus filhos, é um problema no casamento, nas tuas finanças. Eu não sei exatamente, mas o Espírito Santo sabe. E quando você coloca o seu pedido de oração, seja a área da sua vida, você está dando um testemunho também para o reino espiritual, de que você crê que Deus é poderoso para tocar nessa área da tua vida. Amém? Mas saiba que mesmo com o toque da graça de Deus, é necessário se posicionar para desenvolver o sentimento certo. Amém? Tudo, queridos, com o Senhor depende também da nossa posição de interagir com a palavra. E à medida que nós fazemos isso, o Senhor, Ele trabalha, Ele vem sobre as nossas vidas com graça, com renovo. E eu creio que é isso que Ele está fazendo hoje no nosso meio. Amém? Eu quero orar com você, quero te convidar a você fechar os teus olhos. Vamos orar juntos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor. Exaltamos a tua bondade e a tua fidelidade e reconhecemos, Pai, a tua palavra como a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui mais um dia no devocional, te ouvindo, abrindo a palavra. E como o Senhor tem tratado conosco, Pai, sobre mudar as nossas palavras, produzir o pensamento certo. E às vezes, Pai, nós admitimos que estamos ainda andando em dificuldade de colocar essas coisas em prática. Mas cremos que através desse devocional de hoje, dessa palavra que foi liberada, existe também uma graça, um poder fluindo, Senhor, do teu trono para nos alcançar. E nós te agradecemos por isso, Pai. Nós tomamos posse desse poder. Nós tomamos posse dessa graça, Senhor, que nos dá direção de como escolher os nossos pensamentos. Espírito Santo, que todos os dias possamos ter sensibilidade de te ouvir e colocar em prática aquilo que o Senhor tem conversado com os nossos corações, de manter uma mente positiva,
de se abrir para uma vida mais plena e abundante no Senhor, e é isso que nós desejamos. Eu te peço, Pai, hoje toca no emocional dos teus filhos, toca, Jesus, em cada pessoa que chegou nesse tempo. Ajuda os teus filhos, Senhor, a produzir o sentimento certo. Restaura, Senhor, o vigor daquele que está sem força, daquele que está cansado, sobrecarregado. Em nome de Jesus, Pai, eu creio que o Senhor está passeando hoje no nosso meio, restaurando sonhos, projetos, nos encorajando a entender que é possível produzir o sentimento certo. Nós cremos na Tua palavra, oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, queridos. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Que em nome de Jesus possamos sair do devocional de hoje convictos de que é possível produzir o sentimento certo. E vamos colocar isso, queridos, como uma meta do nosso dia. Amém? Seja um gestor dos teus pensamentos, mude o teu pensamento pensando nas coisas do alto, naquilo que Deus diz ao teu respeito. E aí você vai ver como a tua vida vai andar, porque o teu emocional vai estar mais forte. Amém? E vamos entregar juntos a nossa confissão de fé ao nosso Deus. Escreve assim comigo para o Senhor nos comentários. Eu escolho pensar e produzir o sentimento certo. Amém? E faça essa confissão ao longo do seu dia. Seja cheio dessa palavra e em nome de Jesus, coloque ela em prática na tua vida. Você vai colher muitos resultados para a glória do nome de Jesus. Amém? Não esqueça de compartilhar o devocional do refrigério de hoje. Se esse momento te edificou, siga-me lá no Instagram, @ClaudiaRefrigério, e com a permissão do Pai, nós nos encontramos aqui hoje em nosso próximo momento de oração com a palavra de Deus. Um forte abraço e até lá. Olá, queridos, graça e paz. Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues. Eu estou passando aqui para falar com você sobre se tornar apoiador dessa missão, um parceiro desse ministério. Você pode fazer isso se tornando um membro desse canal. O canal Água Viva, queridos, tem alcançado pessoas através do devocional, através do conteúdo de oração, mas nós temos alguns desafios para melhorar cada vez mais essa obra. E eu estou passando aqui justamente para falar com você que deseja se tornar um membro do canal. Nós temos opções aqui, queridos, a partir de R$ 4,99 por mês. Você vai estar semeando nessa obra e vai estar nos ajudando a melhorar cada vez mais a qualidade daquilo que é compartilhado. Então, torne-se um membro. Você também que deseja ofertar via Pix, você vai encontrar a chave aqui desse ministério também na tua tela, e nós contamos com a tua semente e que Deus abençoe a tua vida, que as portas dos céus estejam abertas sempre, derramando ricas bênçãos, e que você não somente seja um semeador aqui nessa missão, mas em vários projetos do reino de Deus e da sua expansão, que o Senhor vai colocar no teu coração por onde você passar. Eu louvo a Deus pela tua vida, e nós estamos aqui com um único objetivo, é fazer com que mais pessoas desenvolvam uma vida no secreto com Deus, que tenha o emocional restaurado e que seja transformado através da prática da palavra de Deus. Amém? Obrigado por você investir no reino de Deus, se tornar um membro desse canal. Obrigado por você ter um coração generoso e por nos ajudar a fazer essa obra ir mais longe. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.